Olá, pessoal, eu sou a Andréa Capelli, professora de matemática do cursinho alternativo, e eu estou aqui para resolver algumas questões da primeira fase da prova da Unicamp de 2020. A prova escolhida para resolução tem versões T e Y. A primeira questão que a gente vai resolver é a questão de número 57, e ela lida com equações, um sisteminha de equações do primeiro grau. Eu vou apresentar para vocês, a gente faz a leitura, a interpretação e resolvemos. Aqui está, questão 57. Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Bem, então, eu destaquei aqui para nós algumas informações que me ajudaram a construir o sisteminha de equações, tá? Então, vamos lá. Foi dito que nessa família, cada filha tem igual número de irmãs e irmãos. Eu não sei esse número, então eu chamei de X irmãs e X irmãos. Já cada filho tem o número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Eu não sei essas quantidades, então eu chamei Y, a quantidade de irmãos que o filho tem, e 2Y, a quantidade de irmãs que cada filho tem. Aí, eu fiz uma análise quanto à quantidade de mulheres e homens baseado nesses dois raciocínios. Então, quantas mulheres existem nesta família? Pensando nas irmãs e nos irmãos, tá? Então, aqui, essa filha, ela é mulher e ela tem X irmãs. Então, o número de mulheres, olhado, né, por este ângulo, é X mais 1, que foi o que eu coloquei aqui. Analisando agora o outro quadro que temos, se esse filho tem Y irmãos e Y irmãs, a quantidade de mulheres filhas nesta família é 2Y. Então, eu igualei X mais 1 com 2Y. Mesma coisa foi feita para os homens. Então, analisando a primeira informação, a quantidade de homens é X, aqui está, e aqui na segunda informação, como este é um filho e ele tem Y irmãos, a quantidade de homens é Y mais 1. Então, se sabemos que X é igual a Y mais 1, podemos colocar esta informação na equação de cima e descobriremos Y. Foi o que eu fiz. Então, Y mais 1 no lugar do X, mais 1 tem que dar 2Y. Resolvendo essa equação, joguei o Y para a direita, né? Então, 2Y menos Y é Y. Somei 1 com 1, deu 2. Y vale 2, e aí lembra, o X é Y mais 1. Se nós descobrimos que o Y é 2, X é igual a 3. Então, quantidade de homens, X, tá aqui. Homens. Quantidade de mulheres, a gente pode admitir como sendo 2Y, que daria 2 vezes 2 igual a 4, ou mesmo pensarmos por aqui, né? Se X vale 3 mais 1, dá 4. Então, 4 mulheres e 3 homens. A
quantidade total de filhos, homens e mulheres, que essa família tem é 4 mais 3, que é 7. Acho que eu anotei a alternativa D, porque eu só somei X com Y, mas vamos fazer essa correção. Eu volto a apresentar e juntos nós procuramos a alternativa correta. 7, alternativa C. Vamos corrigir aqui. Ainda bem que eu pensei a tempo antes de finalizar a resolução, tá? Então, quantidade de mulheres, 4. Quantidade de homens, 3. 4 com mais 3, 7 filhos, somando homens e mulheres, alternativa C. Essas questões que envolvem interpretação e sistemas de equações do primeiro grau são muito comuns nas provas da Unicamp, tá? Então, vale a pena dar uma boa olhadinha nela, tirar as dúvidas, treinar um pouquinho em provas anteriores e já se preparar para encontrar alguma coisa parecida na prova futura que vocês farão. A próxima questão que se refere à álgebra, que é a parte que eu dou aqui no cursinho, é a questão de número 60. E ela diz o seguinte: sabendo que A é um número real, considere a função f de x igual a x mais 2, definida para todo número real x. Se f aplicado a f de 1 é igual a 1, então A vale quanto, né? Então, vamos à resolução. Aqui estamos. A função dada para nós foi esta. F de x é igual a ax mais 2 para qualquer x real. Aí ele afirma, f aplicada a f de 1 é igual a 1. Então, temos aqui a ideia de função composta. E toda vez que a gente tem uma função composta, havendo a possibilidade, é interessante a gente descobrir, né, quem é esse miolo, quem é esse f de 1. Então, f de 1 é a função f aplicada ao número 1. Isto é só colocar o número 1 no lugar da incógnita, no lugar do x. Então, f de 1 é a vezes 1 mais 2, que dá A mais 2. Este é, então, f de 1. Aí, se eu sei que f de 1 é A mais 2, então eu vou botar esta informação, A mais 2, no lugar de f de 1. E aí, o que eu quero calcular, né, na realidade eu tenho o resultado, é que f aplicada em A mais 2 tem que dar como resultado o número 1. Foi o que eu fiz aqui. F aplicada em A mais 2 tem que dar 1. O que é aplicar F em A mais 2? É colocar A mais 2 no lugar do x. Então, eu vou copiar essa expressão colocando A mais 2 no lugar do x. Fica A, que multiplica A mais 2, mais 2, resultado tem que dar 1. Distribuindo aqui, né, A vezes A vezes 2, temos A ao quadrado mais 2A. O número 1 já passei para a esquerda subtraindo, então 2 menos 1 dá 1, igual a 0. Caímos nesta equação do segundo grau. E aí a gente faz, né? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Eu coloquei esse A' só para diferenciar do A que o próprio exercício utilizou. Esse A aqui seria o A da teoria, né? Que é o coeficiente para o x quadrado. Então, o B vale 2, B ao quadrado é 4, menos 4
A, o coeficiente de A quadrado é 1, vezes C, que é o termo independente. Esse produtinho, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. 4 menos 4, delta dá 0. Agora, vamos lá, para achar a incógnita A, utilizamos a fórmula de Bhaskara propriamente dita, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é menos 2, mais ou menos 0, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. A nossa incógnita A vale menos 1, que é o que temos na alternativa A. Então, esse é um exercício que envolve função do primeiro grau, a ideia da função composta, que é aplicar uma função sobre outra função, e a gente acaba caindo numa equação do segundo grau, na qual é necessário que saibamos, né, como aplicar a equação resolutiva para equações do segundo grau. É isso. Equações do segundo grau também costuma cair, assim como função composta costuma muito cair em provas da Unicamp. Próxima questão. Agora a gente vai fazer a de número 61. Olha a carinha dela. Novamente uma equação do segundo grau. Sabendo que A é um número real, considere a equação quadrática. 2x² mais ax mais 10 igual a 0. Se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a... Bem, eu tive o ímpeto, né, a ideia, o desejo de caminhar a partir da fórmula que me dá o produto das raízes de uma equação, né? Ele falou que as soluções dessa equação, as raízes dessa equação, são números inteiros. Então, o que eu trabalhei aqui? Eu sei que tem uma fórmula que diz que o produto das raízes de uma equação do segundo grau é C sobre A. C é o termo independente, A é o coeficiente do x². Então, quando a gente faz C sobre A, é 10 sobre 2, que é 5. Então, o produto das raízes, x1 vezes x2, tem que dar o número 5. No entanto, avisaram-nos que estas raízes são números inteiros. Então, quais são os números inteiros que, multiplicados um pelo outro, dá o número 5? Bem, analisando possibilidades, a gente encontra que uma das raízes pode ser 5 e a outra raiz pode ser 1. Uma outra possibilidade é que uma das raízes seja menos 5 e a outra raiz seja menos 1. E se você parar para pensar, você não vai encontrar nenhum outro par de números inteiros que, multiplicados entre si, dê resultado 5. Assim sendo, vamos então imaginar, né, qual seria o módulo da soma destas duas raízes. Se você somar 5 com 1, dá 6. Módulo de 6 é 6. Se você somar menos 5 com menos 1, dá menos 6. E o módulo de menos 6 também é 6. Então, o módulo da soma das raízes é igual a 6, que é o que a gente encontra na alternativa D. Então, esse exercício, pelo menos o caminho que me apareceu, né? Na realidade, a gente tem que ter uma ideia lá na hora e encará-la. O caminho que me apareceu trouxe a fórmula do produto de raízes de uma equação do segundo grau, C sobre A. Aproveito para lembrá-los, né, que se fosse o caso,
existe uma fórmula para a soma das raízes que é menos B sobre A. Nós não utilizamos aqui. Aqui nós também estamos trabalhando com a ideia de módulo, tá? Então, módulo de um número é a distância deste número à origem. Então, é sempre um número positivo. Módulo de números positivos são eles mesmos. Módulo de números negativos é só pegar esse número negativo e trocar o sinal. Por exemplo, módulo de menos 6 é 6. Relembrados estes conceitos, agora a gente vai para a questão de número 62. Vamos lá. Como vocês podem observar, na prova do ano passado eram 11 questões de química, vocês vão ver que nós faremos 6 juntos, ou seja, mais da metade da prova estava envolvida aos assuntos de álgebra, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 62. Olha lá, PA. Também a Unicamp gosta de PA, de PG, e vocês vão ver que eu proponho para resolvermos essa questão que a gente utilize o conceito de progressão aritmética e a gente vai acabar não utilizando as fórmulas, tá? Então, temos. Considere que A, B, 3, C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a... Pessoal, por se tratar de uma PA pequenininha, então o que é uma PA? É uma sequência de números na qual o próximo termo é calculado somando-se um certo valor fixo ao termo anterior. A nossa PA, ela é pequenininha, né? A, B, 3 e C. Quando a gente trabalha com progressões pequenas, talvez seja interessante não ficar muito utilizando fórmulas, mas sim o próprio conceito de soma, por exemplo, né? Então, o que é somar estes números? Simplesmente pegar A mais B mais 3 mais C. Porém, já que temos uma PA e já que conhecemos um dos termos, olha o que eu fiz com os outros termos. O C é o termo posterior ao 3. Então, o C eu estou chamando de 3 mais R. Eu acrescentei uma razão. Por outro lado, o B é o termo anterior ao 3. Então, eu fiz 3 menos R. Eu tirei uma razão. E o A é um termo ainda anterior ao B. Então, é o 3 menos R menos outro R. Fica 3 menos 2R. Admitindo, então, isto que a gente está colocando aqui, nós podemos somar esses valores, né? Então, 3 menos 2R mais 3 menos R mais o próprio 3 mais 3 mais R, essa soma tem que dar 8. Então, a soma é 8, eu cancelei, né? Menos R com R, e eu somei aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Então, 12 menos 2R tem que dar 8. Trazendo 2R para a esquerda, 2R é 12 menos 8, 4, R é igual a 2. E agora que a gente sabe o R, a gente tem condição de descobrir todos os termos. Então, se R vale 2, 2 vezes menos 2 é menos 4, 3 menos 4, o primeiro termo é menos 1.
Aqui, novamente, o R vale 2. 3 menos 2, o próximo termo é 1. O terceiro termo a gente conhecia, número 3. E o quarto termo é 3 mais R, 3 mais 2, que é 5. Finalmente, fazendo o produto entre estes números, temos 3 vezes 5, 15 vezes 1, 15 vezes menos 1, menos 15. Deixa eu ver, vocês veem bem aí? Acho que agora talvez eu possa aproximar um pouquinho aqui, para que vocês enxerguem melhor. Vou até me distanciar um pouco, caso alguém deseje tirar um print, né, dessa tela que tem as resoluções de todas essas questões. Estamos nos encaminhando para a penúltima questão que eu resolverei com vocês, questão de número 63. Vamos lá? Gente, ali a alternativa C, tá? A questão de número 62. Iniciando agora a resolução da 63. Vamos lá. Vejam, elas estavam pertinho uma das outras, né? Então, você pegava ali um embalo para resolver as questões de álgebra. Vejamos, 63. Tendo em vista que A e B são números reais positivos, A diferente de B, considere a função f de x é A vezes B elevado a x, definida para todo número real x. Logo, f de 2 é igual a... Bom, antes de ir para o quadro, já vou dizer, f de 2 é só você colocar o número 2 no lugar do x. Então, vai ficar A vezes B ao quadrado. Tá, e daí? E daí que ele te dá 4 alternativas, né? Será que esse f de 2 seria correspondente à raiz de f de 1 vezes f de 3? Ou seria o f de 3 dividido por f de 0? Ou seria o f de 0 vezes o f de 1? Ou ainda, seria o f de 0 elevado ao cubo? Como a gente pode ver, nas alternativas aparecem f de 0, f de 1, f de 3. Então, o que eu fiz? Eu tentei encontrar todos esses f's que são mencionados nas alternativas, tá? Vou descer aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Também vou aproximar para que vocês enxerguem melhor. Aqui está. Então, como eu já disse a vocês, f de x é a vezes b elevado a x. Quando ele diz f de 2 é a vezes b ao quadrado. Legal. Então, agora, quem seria f de 0? Ué, bota o 0 no lugar do x. B elevado a 0 dá 1. Então, f de 0 é A, simplesmente. F de 1 é botar o 1 no lugar do x. Então, fica A vezes B. E f de 3 é colocar o 3 no lugar do x. Então, ficaria A vezes B ao cubo. Ok, então agora que nós temos f de 0, f de 1 e f de 3, eu vou experimentar cada uma das alternativas que foram propostas. E para nossa sorte, a alternativa correta é a letra A. Ela sugeria que f de 2 é a raiz quadrada de f de 1 vezes f de 3. E aí eu experimentei. Seria a raiz quadrada de AB, que é o f de 1, vezes AB ao cubo, que é o f de 3. F de 2 seria, então, a raiz quadrada de A ao quadrado vezes B à quarta. Lembrem-se que no enunciado ele dizia que A e B são números positivos, né? Então, a gente pode, sim, tirar a raiz quadrada de A ao quadrado, dizendo que é A,
assim como podemos tirar a raiz quadrada de b à quarta, dizendo que é b ao quadrado. Então, vejam que foi uma experimentação da alternativa A, que, por sorte, já era a alternativa correta. Caso a gente não tivesse verificado uma identidade, seguiríamos para a letra B, e depois a letra C, e depois a letra D. Então, em algumas questões, é possível que você tenha que utilizar as próprias alternativas para poder chegar no resultado que você deseja, tá bom? Bem, vamos nos encaminhar agora para a última questão de álgebra dessa prova. Era uma questão que falava sobre matrizes. Como vocês veem, o espaço no quadro não foi suficiente para colocar todas as questões, então eu vou silenciar alguns instantes aqui a nossa comunicação, só para que eu possa apagar um pedacinho do quadro, tá? Enquanto isso, acho que já vou apresentando para vocês a questão para que vocês possam ir dando uma olhadinha nela, tá? Um instante só. Prontinho, vamos fazer a leitura e a resolução. Questão 64. Sabendo que P é um número real, considere a matriz A, que é P20P, e sua transposta, representada por AT. Se A mais AT é singular, isto é, não invertível, então vamos lá. Última resolução. Vamos juntos. Então, eu deixei representada ali a matriz A. Deixa eu descer um pouquinho aqui a tela. Ali está a matriz A. E ele disse que se nós somarmos A com A transposta, nós vamos obter uma matriz que não é invertível. Então, primeira coisa, o que é A transposta? É a matriz A, só que trocadas linhas por colunas e colunas por linhas. Então, você pegaria a própria matriz A, P2, 0, 2, e você vai somar com a matriz transposta. Eu faço assim, né? Eu pego essa linha P2, eu copio ela aqui como uma primeira coluna. E essa segunda linha 0P vem a ser a nossa segunda coluna. E aí vamos fazer soma de matrizes. Somar matrizes é somar os elementos em posições correspondentes. Então, P com P vai dar 2P, 2 com 0 vai dar 2, 0 com 2 vai dar 2, e 2 com P, será que eu copiei certo? Acho que aqui era P, ó. E errado, ó, perdi. Então, P2, 0P, P2, 0P, agora sim. P2, 0P, fechou. P mais P, 2P. Eu lembrava da resolução, né? Falei, tá estranho. Ok, então,
Essa aqui é a matriz obtida quando somamos a matriz A com a sua transposta. E aí foi dito que esta matriz não é invertível, ela é singular. Quando que uma matriz não é invertível? Quando o determinante dá zero. Então, eu vou calcular o determinante desta matriz, afirmando que esse cálculo tem que dar zero. Vejamos, multiplica os elementos da diagonal principal, então vai dar 4p², e multiplica os elementos da diagonal secundária, só que com o sinal invertido. 2 vezes 2, 4, você bota menos 4, igual a zero. Daqui, a gente obtém que 4p² é igual a 4, p² é igual a 1, então p é igual a mais ou menos 1. Quando a gente olha nas alternativas, a gente vê que lá na alternativa C está escrito que módulo de P é igual a 1. E esta é, portanto, a nossa alternativa correta. Módulo de P vale 1 significa que P é 1 ou menos 1. E desta forma, então, a gente fecha a resolução das questões de álgebra da prova da Unicamp da primeira fase do ano passado. Eu estou à disposição, caso vocês tenham dúvida em qualquer momento dessa resolução, ou mesmo queiram perguntar assuntos teóricos, ou pedirem a resolução de provas de anos anteriores. Desejo um ótimo estudo para todo mundo e estou sempre por aqui. Um grande beijo, até a próxima prova.